Golden Times apresenta o 6º vídeo da série Ganhadores do Oscar de Melhor Filme, década de 1980. 52º Prêmio da Academia, 1980. Vencedor, Kramer vs. Kramer. É um filme de drama jurídico americano escrito e dirigido por Robert Benton, baseado no romance de Avery Corman, de 1977. O filme é estrelado por Dustin Hoffman, Meryl Streep, Jane Alexander e Justin Henry. Conta a história do divórcio de um casal, seu impacto em seu filho pequeno e a evolução subsequente de seu relacionamento e pontos de vista sobre a paternidade, questões sociais, os direitos dos pais e o equilíbrio entre o trabalho e vida pessoal. O filme explora a psicologia e as consequências do divórcio. O casal vai para o tribunal lutar pela custódia do pequeno Billy. Foi indicado a 9 prêmios Oscar, venceu em 5, incluindo melhor filme, diretor, ator Dustin Hoffman, atriz coadjuvante Meryl Streep e melhor roteiro adaptado. 53º Prêmio 1981. Vencedor, Gente como a Gente. É um filme estadunidense do gênero drama, dirigido por Robert Redford e com roteiro adaptado do romance Judy Guest. O filme marca a estreia de Redford na direção. O drama segue a desintegração de uma família rica, após a morte acidental de um de seus 2 filhos, e a tentativa de suicídio do outro causa um grande impacto e coloca uma profunda tensão na família. Além do filho mais novo se sentir culpado, apesar de seu pai ser atencioso, sua relação com a mãe é um tanto áspera, e ela o leva para fazer um tratamento psiquiátrico. É estrelado por Donald Sutherland, Mary Tyler Moore, Judd Hirsch e Timothy Hutton. Das 6 indicações ao Oscar, venceu em 4, nas categorias Melhor Filme, Diretor, Melhor Ator Coadjuvante para Timothy Hutton e Melhor Roteiro Adaptado. 54º Prêmio, 1982. Vencedor, Carruagens de Fogo. É um filme britânico do gênero drama, dirigido por Hugh Hudson. A música tema do filme foi composta pelo grego Vangelis. É baseado na história real de 2 atletas britânicos nas Olimpíadas de 1924. Harold Abrams, interpretado por Ben Cross, é um estudante judeu inglês que corre para vencer o preconceito e procura a ascensão social. Contrata um treinador para ajudá-lo a conquistar uma vaga nos Jogos. Eric Liddell, interpretado por Ian Charleson, filho de missionários escoceses, um devoto cristão que corre para a glória de Deus. Possui um talento natural para a corrida, mas sofre pressão por parte da família para se dedicar mais à sua religião. Ambos seguem as eliminatórias sem problemas, até que uma das classificatórias de Liddell é marcado para o domingo, mas por ser um dia santo ele não participa. Um dos competidores sabe do acontecimento e resolve dar a sua vaga na disputa dos 400 metros marcada para outro dia, e Liddell aceita e vence. Assim como Harold, são classificados para a grande corrida. Foi indicado a 7 Oscars e ganhou 4, incluindo Melhor Filme, Melhor Roteiro Original e Melhor Trilha Sonora Original. 55ª edição, 1983. Gandhi é um filme biográfico épico baseado na vida de Mahatma Gandhi, líder de um movimento de independência da Índia contra o Império Britânico durante o século XX. Uma coprodução entre a Índia e o Reino Unido, dirigido e produzido por Richard Attenborough, a partir de um roteiro escrito por John Briley. É estrelado por Ben Kingsley no papel título. O filme se inicia em 30 de janeiro de 1948. A caminho de um serviço de oração noturno, um Gandhi idoso é ajudado em sua caminhada para encontrar um grande número de admiradores. Um visitante atira nele. E logo começa a trajetória da vida de Gandhi, desde o momento decisivo em 1893, quando ele é jogado de um trem sul-africano, por estar em um compartimento apenas para brancos. O jovem e idealista advogado indiano inicia um processo de autoavaliação da condição da Índia, que na época era uma colônia britânica. Já na Índia, através de manifestações enérgicas, mas não violentas, atraiu para si
a atenção do mundo ao se colocar como líder espiritual de hindus e muçulmanos. O filme recebeu 11 indicações, ganhando 8, incluindo melhor filme, melhor diretor, melhor ator para Kingsley. 56º prêmio, 1984. Filme vencedor, Laços de Ternura. É um filme de comédia e drama familiar americano, dirigido, escrito e produzido por James L. Brooks, adaptado do romance de Larry McMurtry, de 1975. A viúva Aurora Greenway mantém vários pretendentes à distância, concentrando-se em seu relacionamento próximo, mas controlador, com a filha Emma. E para escapar de sua mãe, e apesar de suas objeções, Emma se casa com o jovem professor universitário, Flap Horton, que mais tarde a trai, e ela também recebe uma notícia desagradável após uma consulta médica. O filme recebeu 11 indicações ao Oscar e ganhou 5, incluindo melhor filme, melhor diretor, melhor atriz para McLean, melhor roteiro adaptado e melhor ator coadjuvante para Jack Nicholson. O 57º Prêmio da Academia, 1985. Filme vencedor, Amadeus. É um filme de drama biográfico dirigido por Milos Forman, adaptado por Peter Shaffer, de sua peça teatral de 1979, estrelando F. Murray Abraham, Don Hughes, Elizabeth Barrett. Inicia-se com a confissão de Antônio Salier, num hospício após tentar o suicídio. Confessa a um padre que foi responsável pela morte de Mozart e relata como a conheceu, conviveu e passou a odiar Mozart, que era um jovem irreverente e imaturo, mas compunha como se sua música tivesse sido um dom recebido por Deus, o qual pensava que era ele que merecia esse dom. A inveja chega a ficar tão grande que Salier dedica-se com todas suas forças a criar empecilhos ao sucesso de Mozart. Foi indicado a 10 Oscars, venceu em 8, incluindo melhor filme, diretor, melhor ator para F. Murray, melhor roteiro adaptado. 58ª edição, 1986. Filme vencedor, Entre Dois Amores. É um filme de drama romântico estadunidense, dirigido e produzido por Sidney Pollack, estrelado por Robert Redford e Meryl Streep. O filme é vagamente baseado no livro autobiográfico, escrito por Isaac Dinesen, pseudônimo da autora dinamarquesa Karen Blixen. A história passa-se no Quênia, então colônia inglesa. Trata-se do drama de Karen, uma rica dinamarquesa que vai morar em uma fazenda de café e vive infeliz devido a um casamento de conveniência com o barão Blixen, um alcoólico mulherengo. Mas o relacionamento de ambos destaca-se mais pela amizade do que pela própria paixão, que suporta com submissão as aventuras do marido, até que é infectada com sífilis. O casal se separa e enquanto ele vai embora, ela continua trabalhando e se adaptando ao novo lar. Durante uma caçada, conhece o inglês Dennis Hampton, por quem se apaixona. Ele é um grande apreciador da vida e da natureza e a leva para conhecer as belezas e paisagens da região. Mas ele não pretende ficar preso a uma relação. Das 11 indicações ao Oscar, venceu em 7, incluindo melhor filme, diretor, melhor fotografia e trilha sonora. 59º Prêmio da Academia, 1987. Vencedor, Platoon. É um filme de guerra americano escrito e dirigido por Oliver Stone, estrelado por Tom Berenger, Willem Dafoe, Charlie Sheen e grande elenco. Stone escreveu o roteiro baseado em suas experiências como soldado de infantaria dos Estados Unidos, no Vietnã. O filme mostra os horrores do conflito através dos olhos de Chris Taylor, um jovem americano que se alista voluntariamente para o combate. Acredita que deve lutar e defender seu país. Na guerra, o jovem trava contato com os sargentos Eli, gentil, humanitário e conhecedor das potencialidades do exército inimigo, e o sargento Barnes, arrogante, brutal e sanguinário. Aos poucos, com a convivência, ele vai perdendo sua inocência e passa a experimentar de perto toda a violência e mortes, sem sentido. O filme foi indicado a 8 Oscars, ganhou 4, incluindo melhor filme, melhor diretor,
melhor som e melhor edição de filme. Sexagésimo prêmio, 1988. Filme vencedor, O Último Imperador. É um filme épico de drama biográfico sobre a vida de Puyi, o último imperador da China. É dirigido por Bernard Bertolucci, a partir de um roteiro que ele coescreveu com Mark Pepple, produzido por Jeremy Thomas. O filme retrata a vida de Puyi, desde sua ascensão ao trono quando menino, até sua prisão e reabilitação política pelo Partido Comunista Chinês. Ele foi proclamado imperador muito precoce e viveu isolado na Cidade Proibida, Palácio Imperial Chinês localizado no meio de Pequim. Depois ele torna-se um imperador fantoche, usado pelos japoneses. É julgado pelo Tribunal de Crimes de Guerra de Tóquio e a partir de 1949 ele vive em um presídio para a reeducação na China até 1959, ano no qual passa a ter uma vida comum em Pequim, trabalhando como jardineiro no Jardim Botânico da cidade. O filme ganhou todos os 9 Oscars para os quais foi indicado. Para fechar a década, 61º Prêmio da Academia, 1989. Filme vencedor, Rain Man. É um filme norte-americano do gênero drama, dirigido por Barry Levinson, produzido por Mark Johnson e escrito por Barry Morrow e Ronald Bass, estrelando Dustin Hoffman, Tom Cruise e Valeria Golino. Na trama, o vendedor Charlie recebe a notícia da morte de seu pai e retorna à sua cidade natal com sua namorada. Ele descobre que herdaria apenas um carro e as roseiras premiadas de seu pai, enquanto um desconhecido herda 3 milhões de dólares. Este beneficiário é um irmão com autismo, cuja existência ele desconhecia, e que seu pai deixou a herança à instituição onde o irmão reside. Para poder ter a herança de Raymond, Charlie resolve pedir custódia sobre seu irmão e tornar seu tutor, e dá início a uma longa viagem para encontrar com seus advogados. Depois de muito tempo de viagem, começa a ceder ao jeito do irmão e criar sentimentos por ele. Das 8 indicações ao Oscar, venceu nas categorias de melhor filme, melhor direção, melhor ator para Dustin Hoffman e melhor roteiro original. Obrigada e até o próximo vídeo da série Ganhadores do Oscar.